Flamengo faz proposta por jogador do Santos. Vocês vão ficar sabendo quem é o jogador e quanto que o Santos quer pelo atleta, tá? É papo de milhões de euros. O Flamengo já fez uma proposta. Vocês vão ficar sabendo. Fica comigo até o final. Vou falar também da repercussão que está tendo essa situação do Arturo Vidal. Imagens para os senhores aí. Vocês que não estão sabendo, eu sei que a maioria já sabe que o Arturo Vidal fez uma live e se ofereceu ao Colo-Colo nessa live, mano. Arturo Vidal, perto de disputar o Mundial de Interclubes, me dá um mole desse, fez uma live com a camisa do Flamengo. Normal também, né? Porque antes de vir pro Flamengo ele já fazia isso, né? Se oferecia ao Flamengo jogando no Inter, normal. E também teve a repercussão, tá? Imagem dele jogando a chuteira quando o técnico Vitor Pereira queimou a substituição e ele viu que não ia entrar em campo, mano, deu chilique. Deu chilique e não vai ficar só nas minhas palavras, eu peguei um vídeo, tá? Do pessoal da Jovem Pan, os comentaristas da Jovem Pan, falando sobre o assunto. Então, o vídeo tá completo aí sobre a situação do Arturo Vidal, beleza? Vou falar também de Flamengo e Boa Vista, resultado importante, vocês vão ficar sabendo o porquê, né? 1-0, futebolzinho pequenininho, mas se a gente pensa ser campeão, né? Ser campeão do Campeonato Carioca é necessário, foi muito importante essa vitória, vocês vão ficar sabendo, beleza? Sem mais delongas, o canal aqui é poupar tempo, porque o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas vou largar o aço, vamos lá. Vou começar falando de Flamengo e Boa Vista, 1-0, gol do Pedro, né? Flamengo muito mal, errando muitos passes, já começo a ficar preocupado com o jogo da semifinal do Mundial. Não estou pensando nem mais no Real Madrid, porque esse futebol que o Flamengo está apresentando tá deixando a desejar e tá deixando a gente preocupado. Vou falar por mim, estou preocupado com esse futebolzinho apresentado pelo Flamengo. Então o Flamengo venceu aí com o gol do Pedro, passe do Gabigol. Cara, não vou salvar ninguém. O pessoal tá falando muito sobre o do goleiro Matheus Cunha, que fez uma defesa. Mas a verdade é que a galera tá bolada com o Santos, né? Santos que não jogou nessa partida. Por que o Santos não jogou? Porque ele sentiu um desconforto muscular, assim saiu na matéria. Se é verdade ou não, pode ser que não, cara. Pode ser que a Flamengo apenas a diretoria quis poupar o jogador. Porque se ele falha mais uma vez e vai pro Mundial, o nego ia ficar muito do bolado, mano. O nego ia cair na pele do cara, ia queimar o cara. E é um bom goleiro, tá? É um bom goleiro. Deu aquele mole. Não, como um monte de jogador também não jogou bem essa partida, tá? Contra o Palmeiras. Mas não dá para crucificar e falar que o cara é um mau goleiro, que não presta pro Flamengo. Calma. Calma, torcedor. Calma, tá? Então aí, Matheus Cunha que fez uma defesa, uma boa defesa numa cobrança de falta, né? E a torcida já tá pedindo, já pode substituir o Santos. Não é bem assim, tá? Então, motivo pelo que o Santos não entrou foi um desconforto muscular, assim, diz a matéria, né? Flamengo importante. Por que foi importante o Flamengo ganhar do Boa Vista pensando no Carioca, tá? O Flamengo foi a 14 pontos, líder isolado, agora ninguém pode alcançá-lo. Tem alguns jogos que o Fluminense ainda joga, pode chegar a 13. O Botafogo, que jogou ontem junto com o Flamengo, né, mesmo dia, empatou com o Nova Iguaçu. O Botafogo que tinha um jogo a menos e poderia, tá, ultrapassar o Flamengo. E com esse empate, eles só podem chegar a 13. Então, com essa vitória, o Flamengo isolado em primeiro lugar. E Sérgio, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, que diferença faz? Faz diferença nos confrontos mata-mata na semifinal. Por exemplo, Flamengo primeiro contra o quarto, o empate do Flamengo. Se o Flamengo se classificar em segundo, vai pegar o terceiro. O Flamengo tem a vantagem do empate, tá? Isso estou falando
na semifinal. Então é importante o Flamengo aí ficar em primeiro lugar no campeonato. Tá? Então falamos aí de Boa Vista, essa pelada aí, Flamengo jogando muito mal. Vou falar do garoto, né? Por que garoto? Garoto do Santos, chamado Ângelo. Ângelo, garoto que tem 18 anos, ponta direita. Garoto subiu da base profissional em 2020, tá? E agora em 2023 ele tá com 3 gols marcados, 9 assistências. O garoto vem aí despontando no Santos, né? E o Flamengo já ofereceu uma grana. O Flamengo já fez proposta. Janela da Europa fechou, Flamengo foi lá conferir. Flamengo, sem saber, valor já, ó, 10 milhões de euros pelo jogador. Segundo a matéria, o Santos vai agora colocar a valor, tá? E a matéria diz que o valor será de 20 milhões de euros. Aí eu acho que vai ficar naquele jogo, né? Aí eu dou 11. Não, 11 tá pouco, 12, 13, fecha ali 14, 15 ali, que eu acho muita grana para um jogador nível Brasil, para vender para o clube do Brasil, tá? Europa, euros é outra parada, entendeu? Mas daí, mano, 20 milhões é 100 milhões de reais. É muita grana aí que o Flamengo tá oferecendo por esse jogador, tá? Ângelo, jogador do Santos. Beleza, vou falar agora sobre o Arturo Vidal. O Arturo Vidal que fez uma live. E não vai ficar nas minhas palavras, eu vou deixar vocês com imagens. Solta aí. Todo puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. Si Colo Colo quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar. Tira nomás aí, vamos. ¿Cierto, mi amor? Tá aí ele falando aí na live, né? Sobre o Colo-Colo. Se quiser disputar a Libertadores, vem me buscar. Totalmente errado, tá? Minha opinião. Beleza? Vocês vão ficar com os comentários da rapaziada do Band Esporte, tá? Mas calma aí, vou mostrar agora para os senhores o que ele fez na partida contra o Boa Vista quando ele soube que não ia entrar. Solta. Na equipe rubro-negra, ele falou à distância, começou a chamar à distância, tanto o Matheus França quanto o Marinho. E o Vidal perguntava se era ele que entraria no jogo. Quando o jogador confirmou que não seria ele a entrar na partida, ele se dirigiu para o banco de reservas e, mostrando uma grande revolta, ele começou a jogar as chuteiras de uma forma realmente muito ríspida, mostrando uma grande insatisfação. Aí deu chilique, né? Chiliquezinho de Arturo Vidal, que na minha opinião, vou dar minha sincera opinião, de boa, normal. Estou cansado de ver jogador insatisfeito fazer isso. Normal, até aí, essa situação aí, normal. Aí a gente fica, quando o Flamengo perdeu pro Palmeiras, time do Flamengo é muito bonzinho, os caras não reclamam, os caras não discutem, os caras não faltam um treino, os caras não sei o quê. Aí o Arturo Vidal pega a chuteira, arremessa porque tá puto, porque não entrou. Aí, isso não pode acontecer. Mano, geração de mimimi da zorra também, mano, pelo amor de Deus. Deixa o cara ficar puto, deixa o cara xingar o jogador, xingar o técnico. Primeiro o cara tá, meu irmão, tá mostrando descontentamento. Claro que tem a situação da live, né? Tem um contexto, né? O problema é esse, né? Mas, mano, tem que reclamar sim, tem que brigar jogador com jogador, meu irmão, toca a bola, meu irmão, vamos correr, entendeu? Tem que ter cobrança entre os atletas, cobrança do técnico, tem que ter, pô. Jogador insatisfeito, é isso aí, mano. Não é jogar, ganhar, ganhou, perder, perdeu. Já são... Pô, mano, não é isso que a gente quer? É isso que a gente quer? Não é, pô. Aí o Arthur Vidal tem uma... Pô, mostra que tá chateado de não ter entrado, jogado chuteira. Mas não pode fazer isso. Que aqui no Flamengo todo mundo é bonzinho, todo mundo é amigo, todo mundo é corretinho. Para com isso, pô. Hipocrisia da zorra, mano. Para com essa hipocrisia, pô. Estávamos discutindo isso quando o Flamengo foi eliminado pro Palmeiras, reclamando dessa situação de jogador bonzinho,
que não reclama com o árbitro. Foi diferente o Everton Ribeiro essa partida, né? Tomou um cartão amarelo. Tá tentando, né? Parece que chegou até ele que a torcida do Flamengo estava insatisfeito com esses jogadores de molenga, né? E agora, contra o Boa Vista, ele já deu uma prensa no árbitro. Tem que ser assim, mano. Infelizmente, futebol brasileiro tem que ser assim. Tem que ser enérgico. Não dá pra ficar, meu irmão, tudo aceita. Pô, Santos sofre falta no Palmeiras no final. Não reclama, ninguém faz nada. Mano, não sou contra essa situação do Vidal, não. Sou contra lá, ter se oferecido para poder pro Colo-Colo. Agora, mostrar que tá chateado, que não tá contente com a situação, mano. Para. Tá certo mesmo. Deixa vocês agora, né, com a rapaziada aí da Jovem Pan Esporte aí, que eu curto, tô sempre vendo. Deixar com vocês aí a análise aí, o que eles falaram aí sobre essa situação do Vidal. Só deixando claro que a gente vai falar sobre um assunto aí que tá gerando bastante polêmica na internet. O Vidal, hein? O Vidal no Flamengo tá criando tumulto. Ele falou numa live que era só o Colo-Colo chamá-lo, que ele iria pro Colo-Colo para disputar a Libertadores. Normal. E hoje, quando o Vidal, a gente vai ter imagens aqui, não sei se a gente vai ter, mas provavelmente a gente vai poder mostrar. Quando ele soube que não entraria na partida contra o Boa Vista, ele arremessou a chuteira no banco, jogou a chuteira também no gramado ali, não entrou em campo revoltado o Vidal, dando chilique no Flamengo. A gente vai trazer as imagens e vai debater muito isso ainda às vésperas do Mundial. É péssimo por parte de um jogador com tanta experiência fazer isso com o ambiente do time do Flamengo. Provavelmente já está deixando claro que odiou o Vitor Pereira e quer já aí cavar uma saída do Flamengo, ele que cavou tanto para vir para o clube. O que mais chamou atenção na vitória do Flamengo foi a revolta do Vidal. E a gente tem aí uma crise envolvendo o Vidal que começou já antes do jogo, porque o Vidal, numa live, ele disse que se colocava à disposição do Colo-Colo do Chile para defender o clube na Libertadores, e ele é jogador do Flamengo. Ou seja, está insatisfeito com a falta de chances no time titular. E aí, depois que ele viu que não entraria no jogo contra o Boa Vista, ele senta no banco arremessando as chuteiras. A gente tem a imagem aí. Mas primeiro, a gente vai colocar a live do Vidal, que gerou polêmica antes do jogo. Depois a imagem e já tem resposta do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira não é de ficar quieto, já deu a resposta na coletiva. Primeiro, então, vamos colocar aí a polêmica declaração do Vidal, se colocando à disposição do Colo-Colo do Chile. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Si Colo-Colo quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar. Tío, nomás y vamos. ¿Cierto, mi amor? Sí, mi amor. Sí, ¿viste? Tenemos el sí. El favorito de la sub-20. Yo no conozco a todos los jugadores, pero con los que estaba con... Olha aí, ó. Se o Colo-Colo quiser vir me buscar, eu vou. Foi o Vidal falando, isso gerou uma polêmica. Ele com a camisa do Flamengo ainda, né? Falando, se colocando à disposição do Colo-Colo. Ele perguntou pra esposa, vamos? Aí ela, sim. Já me liberou, hein? Ele meteu essa ainda. Então, já tinha gerado uma polêmica com a torcida do Flamengo antes do jogo. Um papelão às vésperas do Mundial de Clubes. O cara cavou pra caramba pra jogar no Flamengo. O Flamengo investiu no Vidal. Eu não sou o maior fã do começo de trabalho do Vitor Pereira. Acho que ele merece questionamentos, sim, até pelo que ele fez no Corinthians, que não fez nada demais, a gente sempre falou isso aqui. Agora, às vésperas do Mundial, um cara experiente como o Vidal gerar uma crise como essa no Flamengo é um papelão, e ele só piorou durante a partida de hoje contra o Boa Vista, que a gente vai mostrar essa imagem, onde o Vidal vai pro banco, que ele vê que ele não entraria no jogo, e arremessa as chuteiras. Você vê que até o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, eles olham assustados, ó. Eles ficam olhando pra revolta do Vidal, eles vão olhar de novo agora. Olha lá, ó. Ele surpreendeu até os companheiros, ó. Que ele chega ali dando chiliquinho, ó, joga a primeira chuteira, joga a segunda, e o primeiro que observa
é o Felipe Luiz. Tanto que você vê que o Felipe Luiz olha e ele dá um toque no Everton Ribeiro, ó. Ele vai olhar, ó, ele fala pro Everton Ribeiro, e aí o Thiago Maia também, olha, chamou a atenção ali a revolta do Vidal, as imagens são da Band Esportes, tá? E essa imagem já tá viralizando na internet, é problemático. Todo mundo já sabia que o Vidal é um jogador rebelde, é um cara que tem um histórico fora de campo, gosta de uma polêmica fora de campo e cavou tanto, né, Nilson? Você que adora falar do Vidal. Adoro. Ele cavou tanto pra jogar no Flamengo, inclusive foi lá no canal Pilhado, que eu entrevistei ele em Munique. E ele disse, eu quero jogar no Flamengo, sou Flamengo, bombou no mundo inteiro. Bombou. Mas pelo jeito a entrevista do canal Pilhado não deu muita sorte, Qual é o seu bairro lá no Rio, meu? Leblon. Então, uma boa pelada no Leblon, ele é reserva. É verdade. Gente, tem que prestar atenção no seguinte. Eu tinha toda a informação e eu falava aqui do Dorival, que ele me falava, não dá. Os caras ficam cobrando o Vidal, não vai jogar. Quantas vezes eu falei aqui? O cara não joga, o cara não consegue mais, entendeu? Hoje, a intensidade do futebol, principalmente nessa função de meio campo, o cara precisa ter muito condicionamento físico, muito condicionamento. E ele não tem. Sabe? Você pensa que ele se cuida também fora de campo? Não se cuida fora de campo também, entendeu? Então, quer dizer, é um cara problema. O Flamengo trouxe um problema, um bonde que deve estar custando um caminhão de dinheiro pro clube. Não é tudo que dá certo também, né? Não. Os caras erram, né? Então trouxe um bonde, trouxe um problema. Eu brincava aqui, nem no time Copacabana, no Leblon lá, joga no time reserva do Pilhado, lá no Leblon, porque não é aquele Vidal que foi um dos maiores volantes do mundo. Entendeu? Aquele sim, foi um jogador assim extraordinário, jogador que viveu uma fase extraordinária na carreira. Esse cara não é mais ele. Esse cara é um fim de carreira que veio buscar umas alcatras no Flamengo, como diz o Vampeta, veio buscar uma grana no Flamengo. A direção do Flamengo ficou entusiasmada, deve ter pago o que ele pediu, né? Deve ter pago o que ele pediu, e tá com o bonde na mão. Se eu sou o Flamengo, sabe o que eu faço com o Vidal? Amanhã. Libera pro Colo-Colo. Vai pro Colo-Colo, meu filho. Assina aqui, você não tem direito a mais nada, vai embora pro Colo-Colo. Tá liberado pro Colo-Colo. Mas o Colo-Colo não quer, não. Claro que não, né? Sugeriu o Colo-Colo. Quer ir pra Libertadores? Me leva. Sabe qual é a falta que vai fazer o Vidal pro Flamengo? Nenhuma. Reserva. Zero, falta zero. Então, quer dizer, se a diretoria do Flamengo ficar calada nesse tipo de atitude, o jogador pedindo para ir embora, o jogador tirando chuteira no banco, se ficar calada, ela é frouxa. É uma diretoria frouxa, sem ação. Então vamos torcer que essa direção não seja frouxa e sem ação, senão é frouxa demais. Agora, isso é justa causa para uma rescisão de contrato unilateral? Porque se o Colo-Colo não tem condições de comprar o Vidal, ele não sai do Flamengo, porque não interessa a ele, ganha muito bem no Flamengo, tem contrato. Agora, pro clube, se o clube acionar na justiça... Dá uma boa briga. Essa live, ele dizendo, me chama que eu vou, eu tô à disposição do Colo-Colo, isso seria uma justa causa, porque eu concordo com o Nilson. Depois de o cara fazer um papelão desse, gerar uma crise no clube, antes antes do Mundial de Clubes. Manda embora. E pode ter um Real Madrid pela frente, um jogo histórico pro clube pela frente. Ele gerar uma crise, foi o que eu falei lá no começo do assunto. Não sou fã do Vitor Pereira pelo que ele fez no Corinthians, acho que não fez nada. Não acho o começo dele de trabalho no Flamengo bom. Agora, nada justifica o cara gerar uma crise como essa, porque tá repercutindo na internet inteira. É óbvio que vai repercutir no grupo. O Everton Ribeiro viu, o Felipe Luiz viu, o Thiago Maia viu. Vai gerar um burburinho no grupo às vésperas da viagem mais importante do Flamengo no ano. Sim, o chilique. Agora, eu, honestamente, não sei se isso seria motivo para uma demissão do jogador, para um rescisão rompimento, né? Enfim, acho que não. Mas, enfim, de qualquer forma, acho que cabe uma multa, sabe, e ficou quase que uma ruptura entre ele e o técnico. E o Vitor Pereira, que já achava que, se em algum momento ele achou que os atritos com o Roger Guedes aqui no Corinthians já foram demais, ele tá vendo agora que aquilo era um refresco. Esse Vitor Pereira é fraquinho, hein? Ô cara fraco, hein? Os jogadores se falam. Eu fico imaginando as informações que os jogadores do Flamengo receberam. Eu concordo que a diretoria do Flamengo tem urgente, hoje mesmo, chama o Vidal.
Você não quer ficar? Você está descontente? Você está infeliz? Tchau. Vamos fazer uma rescisão amigável aqui, você vai cuidar da tua vida, nós vamos cuidar da nossa vida. Assim, para justa causa, também acho que não cabe nesse caso aí, mas assim, e errar a contratação é muito mais comum do que... Eu estava vendo hoje a relação dos 10 jogadores mais caros nas negociações no futebol europeu, por exemplo, em cima do Enzo Fernandes, né? Que foi o sexto jogador mais caro, né? A sexta maior negociação. Assim, eu estava olhando dos 10, a minoria deu certo. 2 ou 3. Você vai ver aqui jogadores que não deram... O Dembélé... Mais de 100 milhões. Então, mais de 100 milhões? E nunca foi o Dembélé que eles compraram. Né? Agora está começando a ganhar oportunidade. Mais longe, o Coutinho, quando trocou o Liverpool pelo Barcelona, o João Félix, quando foi para o Atlético de Madrid, e por aí vai. E assim, você vai apontar ali 2 ou 3 que deram certo e talvez nem no nível que esperassem. Né? Então, tá na cara que o Vidal não é o Vidal. Até eu entrei porque eu tinha visto um jogo dele contra o Liverpool, pela Inter de Milão, e ele jogou com vontade, com raça, forte, jogador, tinha pegada, entendeu? Fisicamente parecia bem preparado, mas desde que chegou do Flamengo, nunca foi esse jogador. Então, esquece. Ele quer jogar e não tem vaga no time com essa bola, com esse estado físico dele. Se não jogou até agora, acho que não joga mais. Não é um garoto para você esperar, né, para ver no futuro, quem sabe, arrume um lugar no time. Não jogou até agora, rescisão amigável, cada um cuida da sua vida, até porque ele está infeliz, né? E quando... Eu fui um, tá, Pedro? Antes, só te passando a palavra, claro. Eu fui um que apoiei muito o Vidal. Eu também. Eu falo tudo aqui, eu assumo. Vem a Vidal. Vem a Vidal. Eu concordo com o Zé. Eu concordo com o Zé. Quando eu vi a atuação dele contra o Liverpool, ele vinha atuando em algumas partidas pela Internacional, eu achava que ele era o tipo de jogador que ia chegar no Brasil e ia fazer a diferença mesmo fora de forma. Como foi com alguns jogadores, o próprio Suárez. É um cara que chega aqui, não no seu melhor momento, e brinca de jogar futebol. Não, calma. Campeonato Gaúcho é uma história, calma. Mas eu acho que o Suárez vai fazer diferença. Adriano fez diferença gordo, Ronaldo fez diferença gordo. Não tô comparando o Vidal com Adriano e Ronaldo, mas é um jogador acima da média. Nem o Suárez. Nem o Suárez. Mas o Vidal, cara, foi um jogador que jogou na Juventus, no Bayern de Munique, no Barcelona. Pô, é um cara com uma carreira brilhante. Eu achava também. E não deu em nada e ainda tá gerando... atrás era bom jogador. E ainda tá gerando polêmica, ainda tá fazendo papelão. A gente vai mostrar já a resposta do Vitor Pereira. Mas, Pedro, você queria falar? Confesso que quando saiu o vídeo eu não fiquei nada surpreso, Pilhado. Porque você até disse aqui, agora tá viralizando um vídeo do canal Pilhado. Ele ainda na época de Bayern de Munique se oferecendo pro Flamengo. E com essas mesmas palavras, né? O Flamengo que veio me buscar. Porque eu jogo no Flamengo. Já se ofereceu pro América do México, pro Boca Juniors e agora se oferecendo pro Colo-Colo no momento importante do Flamengo na temporada, né? Às vésperas dessa viagem pro Mundial de Clubes. Então é um jogador que a gente já conhece, essa personalidade dele. E essa coisa de ficar se oferecendo para os clubes, né? Principalmente clubes com torcida. Né? Se ofereceu para o América do México, a gente sabe, né? Tem uma torcida gigantesca, do Boca Juniors, nem se fala. E agora jogando essa para o Colo-Colo. Eu acho, assim, uma atitude, no mínimo, irresponsável às vésperas do Mundial de Clubes em que o foco do Flamengo deveria ser outro, tá? Eu vejo dessa forma, mas é aquilo. O Flamengo contratou, igual você disse aqui na introdução do tema, já sabendo... da personalidade e do que é o Vidal. Se eu fosse Flamengo, sabe o que eu faria? Não vai pro Mundial. Tá dando chilique, tá dando piti aí, tal, esse vexame todo. Quer ir pro Colo-Colo? Ok, conversa lá com o Colo-Colo, porque é o seguinte, pro Mundial você não vai. Se eu sou Flamengo, falo pro porteiro da Gávea amanhã, lá do centro de treinamento do Ninho do Urubu, não deixar ele entrar mais. É isso que eu faço. Se eu sou Flamengo, faço exatamente... Porque quem é Vidal perto do Flamengo? Nada. Absolutamente nada. Vidal, você é desse tamanhozinho aqui, ó, perto do Flamengo. Tenho pena de você perto do Flamengo, da instituição Flamengo. Você não sabe. Você nem carregaria a mala do Zico. Nem carregaria a mala do Zico. Do Adílio, então, não ia carregar nem do Andrade. Nem carregar a mala para Zico, Adílio e Andrade. Quem é você, Vidal, para ficar com contestação, jogando chuteira, falando que é embora do Flamengo? Você tem que agradecer a Deus do Flamengo, você jogando essa baba que você está jogando, ter contratado.
Você tem que agradecer a Deus, cara. Mas que ridícula essa atitude do Vidal. Sabe, agradece a Deus por jogar no Clube de Regatas do Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. É isso que você tem que fazer. E não não ter essa atitude ridícula que você teve. Tá pedindo emprego e ninguém te quer. Sabe por quê? Porque hoje sua bola é desse tamanhozinho. O Flamengo errou grotescamente na sua contratação. Se você soubesse a história do Flamengo, então, você ia ficar envergonhado. Tinha meio campo com Andrade, Adílio e Zico, que você não ia carregar a mala de nenhum dos três. Do Zico você não ia chegar nem próximo. Ó, e aí o Vitor Pereira, esse deve estar dando graças a Deus pelo chilique do Vidal. Porque o Vidal, ele é tão burro nessa situação que ele tira o foco do time do Vitor Pereira não tá jogando nada. Ele que tá revoltado com o Vitor Pereira, ele tira o foco do Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira tá sendo questionado. O Flamengo não tá jogando bem, o Flamengo tava um buraco no meio de campo contra o Palmeiras, o Flamengo não marcou bem contra o Palmeiras, o Flamengo do Vitor Pereira, cabe questionamento nesse Flamengo do Vitor Pereira, só que o Vidal chama toda a atenção pra ele e agora a internet fala mais no Vidal, quando poderia ser um questionamento ao Vitor Pereira desse time do Flamengo pro Mundial de Clubes. A gente vai colocar aí o Vitor Pereira, não vai colocar não, né? Eu tenho aqui a resposta do Vitor Pereira, ele diz o seguinte: um ou outro jogador ficará insatisfeito. Isso é natural. Temos que tomar decisões em função da ideia sobre os jogadores mais aptos a ajudar o time. E, acima de tudo, o clube acima de todas as ambições pessoais. Então, ele responde, ele diz que um ou outro jogador sempre vai ficar insatisfeito, que é natural para ele, e que ele tem que tomar decisões em função da ideia sobre os jogadores mais aptos a ajudar o time. E, acima de tudo, o clube, acima de todas as ambições pessoais. É o Vitor Pereira fazendo uma resposta bem, né, neutra ali, para não gerar uma crise dentro do grupo. Só que eu acho isso, não sei se vocês concordam, que o Vidal chama atenção para ele e tira completamente o foco da má atuação do Flamengo, que seria uma cobrança ao treinador com o qual ele está revoltado. Desviou, a gente podia estar debatendo aqui. Exato. Que o Flamengo vai para esse Mundial completamente sem confiança. O torcedor não tem aquela mesma confiança. Ah, vamos para o Mundial, para aquela musiquinha que estava cantando com o Real, que a sua hora vai chegar. Eu acho que tem que pensar na semifinal e preocupado com o que vai acontecer na semifinal. É bom tirar a musiquinha mesmo. Porque contra o Palmeiras o ataque funcionou, ok, mas a defesa, a parte defensiva foi muito mal. E a gente tem visto esses times lá do norte da África, do mundo árabe, essas equipes atuando e, assim, eles sabem jogar futebol. Não é à toa que faz tempo que tem time que não passa da semifinal, entendeu? Então o Flamengo agora a preocupação é passar para a final. Não deve nem se preocupar com o Real Madrid mais. Tem que se preocupar em passar, porque a falta de confiança é grande. O jogo de hoje, nossa, foi mais uma partida ruim. Defensivamente o Boa Vista não exige nada e ofensivamente o time também não funcionou. Tá lento, né? Não tem intensidade. Olha, a situação do Flamengo tá ruim. E o Vidal fez o favor, o Pilhado tem toda a razão, de desviar o foco. Ficamos aqui um tempão debatendo a bobagem que o Vidal fez, né? E sem discutir a situação do Flamengo, que não tá tendo uma boa temporada. Vamos ver se o Flamengo não vai se arrepender de ter trocado de técnico na virada do ano. Em 2021, quando o Palmeiras anunciou a lista lá para o Mundial, não faziam parte dessa lista Gabriel Menino, Patrick de Paula, Veron, Renan. Todo mundo, um monte de gente criticou, eu também estranhei. Falei, pô, o que será que o Abel tem contra a molecada, né? Com o tempo, a gente foi entendendo o que tinha com cada um deles. O menino deu a volta por cima e tal, pelo menos tem dado. No caso do Vidal, depois desse chilique, depois dessa exibição aí, que uma coisa constrangedora, sem contar que se oferece para outro time, eu honestamente não vejo motivo para o Flamengo levá-lo para o Mundial. Até porque ele é reserva. Uma decisão da diretoria. Uma decisão da diretoria é uma coisa. Agora, para o Vitor Pereira tomar essa decisão, ele tem que saber o que o elenco pensa disso. Reunião com os líderes, o que nós vamos fazer com esse cara? Porque se ele tomar essa atitude contra a vontade dos líderes do time,
aí a casa vai de vez pro lado dele. A não ser que seja decisão de diretoria, que aí é outra história. Esse cara, com esse tipo de atitude, certamente não é querido pelo grupo. Esse não é bom de grupo. O cara que tem esse tipo de comportamento, ele não é bom de grupo. Ele não é. Então, pode ter certeza que os líderes do grupo lá conhecem a fera. Então, o cara bom de grupo, o cara que é parceiro, que tem consciência que está em final de carreira, isso é mais importante. Ele tem que ter essa consciência que está em final de carreira, não tem esse tipo de atitude. Não tem. Ele não. Então, ele teve atitude porque certamente não é um cara querido pelo grupo do Flamengo. Nação, muito importante é que vocês deixem o like. A visualização tá ficando legal, 200 visualizações. Somos pequenininhos, 900 inscritos. Meta, 1000 inscritos, estamos chegando devagarzinho, mas com muita fé em Deus, com muito trabalho, vamos chegar, vamos passar, se Deus quiser aí, o limite. Irmão, não tem limite, não limito nada, beleza? Confiando em Deus, fazendo um trabalhozinho, vamos que vamos, né? Vou ficando por aqui. Isso aqui, ó, Flamengo, isso aqui é jovem.